Chegamos ao fim deste segundo ponto, declarações políticas, e temos agora o debate sobre os problemas que afetam a linha ferroviária nacional, que foi um pedido explícito do CDS-PP já há 2 semanas e que foi ontem ratificado pela Conferência de Líderes. Portanto, eu penso que o que faz sentido é ser o CDS-PP a abrir este debate. Faz favor, Sr. Deputado Helder Amaral. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Começarei de forma muito simples e muito breve a dizer que o CDS lamenta não ter feito esse debate mais cedo, mas, como diz o povo, vale mais tarde que nunca. E ele explica-se por si próprio. Se há área onde a incompetência do Governo da Geringonça e a incapacidade do Partido Socialista cumprir os mínimos olímpicos naquilo que é uma boa governação, é o setor dos transportes públicos, nomeadamente CP. E não é preciso ser o CDS usar da sua experiência, das visitas que fez em loco, para dar nota do que acontece. Eu vou deixar de lado a experiência que o CDS fez, fazendo bem o seu trabalho, que é dar nota e conhecer os problemas reais do país. Eu poderia ler aqui aquilo que a imprensa foi dando nota desde fevereiro, comecei só em fevereiro, dos problemas na Ferrovia Nacional. Começo por dar só um exemplo. Trouxe na ferrovia que podem provocar descarrilamentos, pondo em causa a segurança, diz um responsável da Midway. Mas tenho mais. Mas podia até socorrer-me das 3.856 reclamações que o regulador tem. Mais 64% em relação ao ano anterior. E elas dão nota de comboios regionais a fazer de intercidades, sendo que as pessoas pagam preço de intercidades. Comboios e serviços de ponta, como os alfas, com temperaturas inaceitáveis, autênticas saunas, com problemas de saúde e segurança dos passageiros. Os únicos passageiros que não sentiram nada disso são os militantes do Partido Socialista que utilizaram o comboio especial. Falta de gasóleo, e não venha dizer que é o CDS, vou utilizar como fonte, Sr. Ministro, aquilo que diz algo que o Sr. Presidente da CP tem acesso todos os dias, que eu também tenho acesso, que se chama IP-Tráfego. E o que a IP-Tráfego diz, nas notas diárias que faz, vou dar 2 exemplos. Por exemplo, UDDs, unidades a gasóleo na linha do Voga, a 9635, sem gasóleo. Aconteceu no dia 21 de agosto e no dia 23 originou a supressão de serviço de 4 comboios. Podia dar-lhes muito mais exemplos, vou ficar apenas por aqui. E, portanto, Sr. Ministro, tem aqui exemplos que não preciso, não é o CDS, é a realidade, são os factos. E, portanto, o Sr. Ministro tem que nos dizer não aquilo que vai fazer em 2023 e 2026, que sei que virá dizer aqui, quando o Governo já não será do Partido Socialista, mas o que vai fazer amanhã. E tenho até uma outra citação, que é algo que é surreal. A estação de Santa Combadão esteve fechada. Diz o ex-ministro das Obras Públicas socialista Jorge Coelho que isso só acontece porque ainda ninguém foi despedido como já devia ter sido. Sr. Ministro, responda-me quem é que vai demitir, ou se vai demitir, porque usando o mesmo critério do seu ex-ministro das Obras Públicas, Jorge Coelho, esta é uma circunstância inaceitável. É disso que eu gostava de saber. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Helder Amaral. Tem a palavra o Sr. Deputado Emílio Correiro, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, este debate é uma excelente oportunidade para o Sr. Ministro, em nome do Governo, pedir desculpa aos portugueses pelo crescente agravamento do caos que se vive na CP. Pedir desculpa aos utentes da linha do Oeste, que são vítimas diárias de atrasos e supressões de comboios que os impedem de chegar a tempo ao trabalho e à escola. Pedir desculpa aos utentes da linha do Norte pelo aumento dos atrasos e da insegurança na viagem. Pedir desculpa aos utentes da linha de Cascais pelo abandono da manutenção e pela supressão de comboios, mesmo em horas de ponta. Pedir desculpa aos utentes alentejanos que não sabem nunca a que horas embarcam, a que horas chegam ao destino, ou se vão de comboio, ou de autocarro, ou em táxi, ou, como aconteceu este verão, se têm que concluir o percurso a pé. Pedir desculpa aos utentes da linha do Algarve, que são confrontados diariamente com supressão e atrasos de comboios. Pedir desculpa aos utentes que, tendo adquirido bilhetes para circularem em comboios intercidades, circulam em comboios regionais sem qualquer explicação e sem a devida compensação. Pedir desculpa aos utentes da linha do Voga, que foram surpreendidos com o cancelamento de comboios por falta de gasóleo, Sr. Ministro. Pedir desculpa pela falta de manutenção
que reduz o número de comboios disponíveis e piora as condições de conforto aos utentes. Sr. Ministro, estas situações são bem conhecidas todas e foram confirmadas pelo Presidente da CP em recente audição parlamentar e não podem continuar. As cativações sistemáticas não ajudam a resolver o problema, pelo contrário, agravam a situação. Este Governo não fez ainda, em quase 3 anos de funções, qualquer pagamento de indemnização compensatória devida pelo serviço público prestado pela CP. Estamos a falar em cerca de 90 milhões de euros por ano, que em muito ajudariam a resolver estes problemas. Nem no tempo da Troika se deixou de pagar estas verbas. Aliás, o Sr. Ministro ainda nem sequer celebrou o contrato de serviço público com a empresa, embora estejamos a poucos meses da liberação do mercado. É por estas razões, Sr. Ministro, Senhoras e Srs. Deputados, que hoje esperamos um exercício de humildade e de respeito pelos portugueses, por quem tem a tutela política da CP e a quem cabe garantir os meios para que os utentes sejam transportados em segurança, a horas e em condições de conforto. Esperamos ainda que nos traga soluções para os problemas de hoje e não os costumados anúncios para 2030. Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Luís Testa. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Srs. Deputados. O Sr. Deputado Emílio Guerreiro veio hoje aqui, em nome do PSD e do anterior Governo, pedir desculpas aos deputados a esta Câmara, à Assembleia da República. Nós aceitamos os seus pedidos de desculpa, mas não nos esquecemos das vossas responsabilidades. As vossas responsabilidades são claras e justificam o vosso pedido de desculpas, que posto na vossa boca não deixa de ser vosso. A CP e a EMF, durante os anos do vosso governo, viveram dias terríveis, com desinvestimento, desorçamentação, venda de material, supressão de serviço. Esse é o histórico que vos cabe e é a responsabilidade que o PSD tem de assumir. Aliás, eu queria passar ao lado do PSD, porque o PSD é useiro e vezeiro em não assumir as responsabilidades que tem do seu lado. E queria me dirigir à bancada do CDS-PP e ao Sr. Deputado Helder Amaral para dizer que o Sr. Deputado Helder Amaral goza de um estatuto, tem a seu favor o facto de não ter participado no circo mediático de andar de comboio pelo país inteiro, nos comboios que Vossas Excelências suprimiram e que este Governo teve de reabrir. As linhas teve que reabrir, os comboios teve que voltar a pôr a circular e os serviços que voltaram a ser colocados ao serviço da população portuguesa. Mas reparem, aquilo que está a acontecer neste momento é, pela primeira vez desde há muitos anos, um país que está a olhar para um governo e vê no governo que está a fazer aquilo que tem que ser feito. Ou seja, assumir compromissos, investir na ferrovia, quer na infraestrutura, quer no material circulante, porque é preciso esclarecer, não se compram comboios como se compra Fiat Unos. É preciso, para comprar comboios, planear investimento, lançar concursos, lançar os procedimentos e adjudicar as obras. Foi isso que faltou fazer ao anterior Governo e é isto que este Governo está a fazer e, do nosso ponto de vista, corajosamente enfrentando os problemas que o país tem. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso... O Sr. Deputado Pedro Filipe Soares está inscrito, faz favor. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Srs. Deputados, devo confessar que quando ouvimos o CDS a falar da situação da ferrovia e percebendo que muitas das situações que estavam a referir já não eram recentes, já vinham até do Governo anterior, a primeira sensação, a primeira ideia que me veio à cabeça foi que o Sr. Deputado Nuno Melo, depois de ter dito que iria iniciar a campanha para as europeias e, portanto, em campanha eleitoral, ouviu dizer que havia sauna nos alfas pendulares e decidiu experimentar. É a única explicação. Porque, de resto,
nunca se ouviu verdadeiramente o CDS preocupado com nenhum dos problemas da ferrovia. E eu dou um exemplo concreto. O primeiro projeto de resolução que o Bloco de Esquerda trouxe nesta legislatura, em 2015, para ser discutido, dizia que era necessário investimento na ferrovia, nomeadamente no material circulante. E o que é que o CDS fez? Votou contra. E por isso, sobre a coerência do CDS, já estamos conversados. São incoerentes, nunca pensaram na ferrovia, caíram lá por engano e caíram lá apenas e só pela demagogia de quem quer estar a fazer campanha eleitoral com as desgraças do país. Quando foi o CDS e o PSD que montaram esta desgraça na ferrovia. Mas, Sr. Ministro, eu queria lhe fazer algumas perguntas muito diretas e muito concretas. Porque já sabemos, ouvimos o Presidente da CP dizê-lo agora nos últimos dias, que estes problemas pontuais terão resolução de curto prazo. Mas o que falta solução é para os problemas estruturais da ferrovia e era sobre isso que eu lhe queria perguntar. Olhamos para vários países europeus, a começar aqui ao lado por Espanha, e vemos que todos eles já se prepararam para a liberalização do setor ferroviário e, particularmente, para proteger as empresas nacionais e o serviço que atualmente prestam. No entanto, olhamos para o governo português e vemos que vai no pelotão de trás na negociação do seu contrato de concessão com as empresas nacionais. E pergunto-lhe o que é que está a acontecer, o porquê deste atraso. Pergunto-lhe muito diretamente se o Governo quer a privatização da CP. Porque nós sabemos que, se quisesse, deixaria, por exemplo, de lado desse contrato de concessão as carreiras de longo curso da CP. Porque o transporte de longo curso é aquele que é mais rentável e, por isso, mais apetecível também para os privados. Não me passa pela cabeça que o Sr. Ministro possa querer a privatização da CP. Não estamos a falar com o CDS, não estamos a falar com o PSD. E, por isso, pergunto-lhe, está a pensar colocar no contrato de concessão de serviço público da CP também as carreiras de longo curso, também os comboios de longo curso da CP. Uma segunda pergunta, para vermos se o Governo acredita mesmo que a ferrovia tem futuro. Sabemos que no contrato de concessão agora que vai ser negociado, e tem de ser até o final do ano, pode englobar, por exemplo, já uma perspectiva sobre a Fertagos. E por isso, acredita o Governo que o setor público de ferrovia tem futuro e, por isso, vai apostar que a CP pode operar na Fertagos? Ou vai continuar a ver os comboios da CP a passar na Fertagos, mas o lucro a ir parar às mãos do Grupo da Barraqueira? São estas perguntas muito diretas que lhe deixo. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, não podemos deixar de assinalar como verdadeiramente extraordinário esta temporada de espetáculos com que somos brindados por aqueles que hoje rasgam as vestes de indignação na Assembleia da República e que se desdobraram em visitas de estudo para conhecer comboios e estações à frente das câmaras e microfones, depois das notícias saírem, precisamente aqueles que há pouco tempo estavam no Governo a mandar encerrar a linha do Oeste e a linha do Leste, a acabar com as emissões compensatórias da CP, foi em 2014, Sr. Deputado Emílio Guerreiro, foi o Governo PSD-CDS, a vender a CP Carga por muito menos dinheiro do que valiam só as suas locomotivas, a cortar 10% no pessoal da CP e 20% no pessoal da EMF. É caso para dizer que se a incoerência e a hipocrisia política pagassem impostos, já havia dinheiro para uma frota de comboios toda nova para a Ferrovia Nacional. Sr. Presidente, Srs. Deputados, os problemas, Srs. Membros do Governo, os problemas reais e concretos que afetam todos os dias os utentes, as populações, os trabalhadores do setor ferroviário, são o resultado de políticas e opções concretas de sucessivos governos. Durante anos, reconheçam isto, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, durante anos o PCP alertou para as consequências desastrosas dessas políticas. Chamámos a atenção para as medidas urgentes, que são urgentes há anos, seja na renovação de material circulante, seja na infraestrutura ferroviária, seja na questão crucial dos trabalhadores, desde logo na operação e manutenção do conhecimento que se perde nas oficinas da EMF no nosso país, porque não se esteve e não está a renovar as equipas e o pessoal da empresa. Nós, no PCP, apresentámos nesta Assembleia e foi aprovado com o voto contra do CDS e a abstenção do PSD a proposta pela criação de um Plano Nacional de Material Circulante Ferroviário. Vejam bem. O CDS não esteve de acordo e o PSD
não quis saber, teve dúvidas relativamente à necessidade estratégica que o nosso país tem de planear, preparar e avançar para a renovação do material circulante ferroviário. A resolução, o projeto número 1443/13 que o PCP apresentou, foi aprovado na Assembleia da República e apresenta, a título indicativo, o conjunto das necessidades que a frota da Ferrovia Nacional apresenta para os próximos anos e que já hoje colocam problemas graves e que exigem solução urgente. Senhor Ministro, temos presente, certamente dirá a seguir, temos presente o comunicado do Conselho de Ministros desta manhã relativamente à aquisição de algum material circulante para o Serviço Regional. Isto não é um plano de modernização do material circulante da Ferrovia Nacional, não é. É uma resposta a uma parte do problema. Precisamos que esclareçam até que ponto as tais 22 composições serão a resposta necessária, tendo em conta que elas pressupõem, como dizia o Sr. Presidente da CP há 2 dias, pressupõem a devolução das 20 mais 4 unidades espanholas que estão alugadas pela CP, ou que vão ser alugadas pela CP, mais o material diesel que seguramente não poderá continuar em operação e terá que ser abatido ao efetivo. E por isso nós perguntamos sobre, efetivamente, a capacidade de resposta que essa aquisição configura, tendo em conta que mesmo no serviço suburbano, aqui na linha de Sintra, houve dezenas e dezenas de supressões por dia nos últimos meses, houve semanas em que foram mais de 100 supressões, e isso levanta a questão essencial de uma abordagem nacional que tem que ser feita e que claramente permanece como uma exigência e uma urgência premente no trabalho e na resposta do poder político. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Tem a palavra a Sra. Deputada Heloísa Apolónia, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu julgo que não é novidade para o Sr. Ministro se eu reafirmar aqui nesta Comissão Permanente que a ferrovia é uma prioridade nacional para os Verdes. E é uma prioridade na nossa agenda, designadamente, como já tenho referido, naquilo que concerne à mitigação da intervenção que temos que ter relativamente à mitigação da matéria das alterações climáticas, por outro lado, relativamente ao reforço da coesão territorial e também relativamente ao direito à mobilidade que os cidadãos têm. Qual foi a opção de sucessivos governos? Apostar na rodovia e desinvestir na ferrovia. Má estratégia. Hoje já se percebeu isso. E aquilo que os Verdes têm batalhado ao longo de sucessivas legislaturas é justamente para que se invista na ferrovia, se deixem de encerrar linhas ferroviárias, se reforce a oferta, se aposte no material circulante e em trabalhadores, porque sem estas componentes todas agregadas, isto não funciona e é isso justamente que se está a verificar. Ora, este desinvestimento sucessivo e designadamente o desinvestimento brutal que o anterior governo PSD-CDS fez, porque tinha em vista um objetivo muito concreto, que era a privatização do setor, estava bem explicado, é evidente que só podia resultar em coisas como esta que hoje as pessoas assistem. Mas, Sr. Ministro, este governo não tem o objetivo de privatizar, pois não? Então, tem de ter a intenção de investir fortemente neste setor. E aquilo que nós verificamos, Sr. Ministro, é que, quando esteve cá o Sr. Presidente da CP, as soluções que nos deu não são soluções imediatas. O aluguer de material à Renfe espanhola não é para já. A aquisição de carruagens novas não é para já. Essa é mesmo a médio prazo. Portanto, o que as pessoas querem saber é qual é a resposta imediata, o que é que se vai alterar de imediato para dar resposta à sua necessidade de mobilidade no transporte ferroviário. E isso é que é fundamental. E então aqui temos que passar necessariamente a um ponto, Sr. Ministro. E o Sr. Ministro gostaria que me o dissesse com toda a frontalidade. Há possibilidade de haver CP sem MF? Há essa possibilidade? A MF é fundamental, Sr. Ministro. Quando estamos a falar de reparação de material, de manutenção de material, é fundamental. E o número de trabalhadores da EMF é fundamental para dar essa resposta. Ora, quando nos dizem que a aposta é mais 102 trabalhadores, isto é manifestamente insuficiente. E não me venha falar dos outros 40 do PREV-PAP, porque esses já lá estão. Portanto, aquilo que o Governo, efetivamente, aquilo que se está efetivamente a oferecer é mais 100 trabalhadores, manifestamente insuficiente. Qual é o plano que o Governo tem para investir fortemente nestas
duas componentes fundamentais: material circulante, número de trabalhadores, determinante para pôr o setor ferroviário em funcionamento. Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Apolónia. Tem a palavra ao Governo, através do Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques. Faz favor, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Depois de 4 anos de um governo da direita que atacou declaradamente a Ferrovia Nacional para cumprir a sua estratégia, que não foi só de palavras, foi de atos, de privatização da EMF e o propósito de concessão e privatização de algumas linhas da CP, reduzindo trabalhadores que tanta falta faziam, o CDS e o PSD vêm e têm coragem agora de vir falar em problemas na ferrovia, sem pedirem desculpa aos portugueses. Nós conhecemos bem os problemas da ferrovia, sabemos o que nos foi deixado e sabemos bem o propósito que tem agora, até porque já abriu outra vez a campanha à privatização das linhas da CP por parte do CDS. Queremos deixar claro que o nosso propósito é contrário. Connosco não há privatização da CP, não há privatização da EMF, nem há privatização das linhas lucrativas da CP, e nisso distancia-nos muito da direita em Portugal. Quando chegámos ao governo, em vez da privatização ou da degradação ou da racionalização, escolhemos investir, lançar o mais ambicioso programa de modernização ferroviária de há muitos anos para cá. Hoje estão obras no terreno, na infraestrutura ferroviária, em todos os principais corredores ferroviários. Sabemos também que o material circulante é antigo, com certeza. Há mais de 20 anos, ou há cerca de 20 anos, que não se autorizava a compra de comboios para a CP. Logo desde 2016, atuámos para o imediato, para o problema do imediato. Estabilizámos os quadros da EMF e da CP, que, face às crescentes necessidades de manutenção, não só precisavam de ser estabilizados, como ser reforçados. Já aumentaram os recursos humanos da EMF e da CP, mas já autorizámos, e autorizámos agora, são as respostas para já que aqui nos perguntaram, em 102 trabalhadores a autorização de contratação para a EMF, e estabilizámos a situação de 40 trabalhadores precários, que já agora quero informar o Parlamento que não estavam sequer já todos em serviço neste momento. Alguns deles já tinham saído, nomeadamente em Santa Apolónia, e vão regressar no âmbito da decisão tomada por este Governo. Decisões para já também. Esta semana alugámos material circulante adicional à Renfe. Chegará esse material a partir do início de 2019, mas ainda este ano será feito o teste técnico do material elétrico para que ele também possa ser alugado, se pudermos passar os testes técnicos, a partir já do próximo ano. E, senhoras e senhores deputados, falaram-me também das questões estruturantes. Depois de, em 5 de março deste ano, termos lançado um concurso histórico para a construção do maior troço de linha férrea deste país nos últimos 100 anos, concretizando a ligação ferroviária entre o Porto de Sines e a fronteira, senhoras e senhores deputados, demos hoje mesmo, 6 de setembro, mais um passo histórico para a ferrovia em Portugal, com a autorização pelo Conselho de Ministros da aquisição de 22 comboios novos para a CP, 12 dos quais unidades bimodo, diesel e elétricas, e 10 unidades elétricas, no investimento total de 170 milhões de euros. Com certeza, com prioridade agora aos serviços regionais, havendo outras condições para vos explicar posteriormente a estratégia global relativamente à matéria do material circulante. Termino com uma palavra aos trabalhadores da CP e da EMF. Perante ataques inauditos durante o mês de agosto, entregaram resultados acima dos 99% na regularidade dos comboios que foram feitos no mês de agosto. A CP e a EMF estão de parabéns porque, apesar desses ataques, continuaram a servir os portugueses, e é para isso que hoje e amanhã cá está também o Governo português. Muito obrigado. Não temos até agora mais inscrições, certamente vamos ter. E vamos, portanto, esperar pacientemente. O Sr. Deputado Emílio Guerreiro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, de facto, estamos a discutir os problemas do presente e o que é invocado aqui é um passado. Sr. Ministro, nos últimos 23 anos os senhores governaram mais de 15. O Sr. Ministro está em funções de governo mais tempo, nos últimos 23 anos, do que os dois governos do PSD e do CDS juntos. Se não estou... Como é que é?
Como é que é? Não avançaram com os concursos? Não avançaram no passado? Então, vamos lá recordar aqui algumas coisas. No passado, o senhor queixa-se da situação que herdou. Em 2011, o que nós tínhamos era um bocadinho diferente. Foi aquilo que o seu governo, do qual o senhor fez parte, que o senhor é um dos rostos do passado. O que é que deixou? Deixou aqui os credores internacionais dentro de casa. Deixou o país à beira da bancarrota, deixou o condicionalismo enorme. E mesmo assim as compensações foram pagas. 2011, 12, 13 e 14, não pagaram mais depois de 2014. Ora, 16, 17 e 18 pagaram quanto, Sr. Ministro? Quanto é que o senhor pagou? Zero. Zero, Sr. Ministro. E por isso ajudava. Se tivesse pago o mesmo que nós pagamos em 11, 12, 13 e 14, provavelmente a situação presente dos problemas do dia-a-dia dos utentes não seria assim. Mas, sinceramente, eu lamento de facto que o Sr. Ministro não seja capaz de assumir as responsabilidades e, no exercício de humildade e de respeito para com os portugueses, assumir aqui na Assembleia que as coisas não correram bem. Sabe porquê, Sr. Ministro? Porque o problema não é dos grupos parlamentares que estão aqui presentes. O problema é que aquilo que está a acontecer no dia-a-dia acontece aos portugueses que usam os comboios. E esses, Sr. Ministro, deviam merecer da sua parte mais respeito e mais consideração. Muito obrigado. Não há mais inscrições. Vamos esperar mais algum tempo. Sr. Deputado Luís Testa, faz favor. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o deputado Emílio Guerreiro tem razão. O presente é sempre resultado de um passado, mas o presente que vivemos é resultado de um passado bem recente, de uma aposta escandalosa do governo anterior na privatização quer da EMF, quer da CP. Essa privatização era um objetivo e o desinvestimento cobria, na verdade, dois objetivos. Primeiro, diminuir o preço quer da CP, quer da EMF para arranjar um comprador a que preço custasse. Depois, para tornar o serviço absolutamente insuportável, que não havendo capacidade pública de investimento imediato, não havia outra alternativa senão chamar os privados a investir nas empresas públicas. Era isto que Vossas Excelências pretendiam. Foi isto o objetivo dos governos do PSD e do CDS, bem enunciado nas palavras do eurodeputado Nuno Melo. Nós distanciamos-nos dessa visão da sociedade, porque para nós serviço público bem prestado, serviço público de transportes bem prestado, é o serviço público prestado por empresas públicas. E por isso saudamos a coragem, a coerência, a responsabilidade deste Governo e deste Ministro na assunção daquilo que é a sua tarefa. Ou seja, investir quando se tem de investir, planear como se tem planeado. Estamos firmes neste propósito e continuaremos o nosso caminho. Continuamos a não ter inscritos. Temos. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu volto a repetir as três perguntas que lhe fiz, porque elas são estruturantes para a CP e são estruturantes para a visão que se tem da CP. Porque não colocar o longo curto no contrato de concessão de serviço público futuro da CP é uma forma de privatizar a CP, porque é depenar aquilo que é fundamental. Não colocar a perspectiva de exploração futura da Fertagos, cujo contrato termina no final de 2019 na CP, é não ter uma visão estratégica para a ferrovia para o nosso país. Mas já agora, não dotar de meios humanos a CP e a EMF e continuar a ter a razia que nós temos é transportar problemas para o futuro que já nos assolam no presente. Sobre essas matérias, Sr. Ministro, eu repito, para quando o contrato de concessão de serviço público da CP vai contemplar o serviço de longo curso ou não e vai contemplar a Fertagos ou não. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Ministro, o tempo é pouco e a discussão vai continuar. Na semana que vem já estaremos na Comissão, mas perguntas muito breves que gostaria de colocar.
Sobre a admissão de pessoal na EMF, o próprio Presidente da CP confirmou que é claramente plausível serem cerca de 100 trabalhadores a sair este ano para a aposentação. 40 que ficam regularizados, 100 que entram, 100 que saem. Não está a ser estancada a hemorragia em termos de pessoal na manutenção ferroviária. Vai ser preciso continuar com novos concursos de admissão. Vai ou não avançar essa medida? Segundo, sobre o Plano Nacional de Material Circulante, há uma abordagem urgente que tem que ser feita, mesmo em relação aos suburbanos, e com especial destaque para a linha de Cascais, mas mesmo para outros suburbanos e até carruagens de longo curso. Portanto, aqui tem que haver uma resposta integrada e sistémica, que não está claramente a surgir. E, finalmente, uma pergunta que não pode deixar de ser colocada e que tem que ver com a informação do Sr. Presidente da CP sobre o encerramento que está previsto da linha do Voga entre a Cernada do Voga e concluir, Sr. Deputado, faz favor. Para acabar com as marchas à vista, dizia ele. Isto é verdade, Sr. Ministro. O Governo pretende acabar com aquele troço de linha para concluir, faz favor. do Voga. Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Heloísa Apolónia, faz favor. Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, nós temos que falar aqui de exemplos muito concretos. Por exemplo, em relação à linha do Leste, o Sr. Ministro sabe o quanto os verdes batalharam para reabrir o serviço de passageiros naquela linha. E a pergunta que eu faço é, se o material circulante que está a servir aquela linha avariar, o que é que acontece? É uma linha que tem passageiros, isso tem-se demonstrado na prática. O que é que acontece na prática se aquela automotora avaria? É esta a resposta, por exemplo, que o Sr. Ministro tem que dar. E são estas as respostas que as pessoas necessitam. Agora, relativamente ao número de trabalhadores, Sr. Ministro, o Sr. Ministro tem que tomar consciência que são claramente insuficientes os 142 anunciados, sendo que 40 são do PREVPAP, anunciados para a EMF e os 88 anunciados para a CP. Sem trabalhadores, estes serviços não funcionam. E só se o Sr. Ministro se consciencializar que são insuficientes, é que pode trabalhar para abrir novos concursos para admitir mais pessoal. É a consciência das coisas, Sr. Ministro, que é fundamental. Nós temos problemas ao nível do material circulante, temos problemas ao nível da EMF e do número de trabalhadores para proceder à manutenção deste material, temos problemas estruturais nas nossas linhas e nós queremos isto modernizado. Não é por acaso que os verdes têm na rua uma campanha muito forte que se chama Comboios a Rolar, Portugal a Avançar. Isto diz tudo. Modernizar o país passa por apostar no setor ferroviário. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Ministro do Planeamento e Infraestrutura. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Telegraficamente, o nosso património e aquilo por que responderemos em matéria de ferrovia é a rejeição da privatização da CP ou de qualquer linha da CP, o Ferrovia 2020 com 2 mil milhões de euros de investimento, a aquisição do material circulante hoje mesmo autorizado e já agora esta e a última vez que adquirimos material circulante em Portugal foram governos do Partido Socialista que autorizaram a aquisição desse material circulante, Sr. Deputado Emílio Guerreiro, o aluguer de mais material circulante à Espanha, a contratação de mais recursos humanos para a EMF, o contrato de obrigações de serviço público com indemnizações compensatórias, certamente, e que acabaram em 2015, já agora, Sr. Deputado, no seu governo, dotações de capital de 1.660 milhões de euros, Sr. Deputado, o património da direita, pelo contrário... Peço-lhe para sintetizar, faz favor. Vou já terminar, Sr. Presidente. O património político da direita estava no Plano Estratégico de Transportes de 2011. Desativar a linha de Cáceres, desativar a linha de Leixões, desativar o serviço ou não reativar no Corcotu e Tâmega, desativar Vendas Novas, desativar entre Beja e Foncheira. Isto é o Plano Estratégico de Transportes desta direita. Peço e para privatizar concluir, Cascais, já a terminar, Sr. Presidente, privatizar Cascais com base em fundos comunitários que nunca puseram no Portugal 2020. Foi este Governo, na reprogramação do Portugal 2020, que pôs 50 milhões de euros para Cascais e para a modernização de Cascais, ao contrário das promessas que não cumpriram com os cascalenses. Falam de Cascais, mas abandonaram aquela população quando não puseram dinheiro nos fundos comunitários. Muito obrigado, Sr. Presidente. E para concluir o debate, tem a palavra o Sr. Deputado Hélder Amaral, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Senhoras e Srs. Deputados. O CDS tem por norma fazer debates sérios. E percebe agora porque é que os senhores queriam adiar este debate. É que os senhores não têm nenhuma resposta para dar aos portugueses sobre a degradação de serviços. E eu vou dizer, Sr. Ministro, diga-me uma coisa. Vou-lhe ler uma parte do memorando que Vossa Excelência ajudou a fazer. Privatizar a atividade de carga do operador ferroviário estatal e algumas linhas suburbanas. Estava-se a referir a Cascais ou qual é que era?
Tenha a coragem de dizer qual é que eram as linhas suburbanas que o senhor queria privatizar, estava no memorando. Vou dizer mais, e vou pedir para distribuir este documento, para não se dizer que é o CDS que acusa. Encerramento de linhas. Esquerda.net. O Bloco de Esquerda deu conta que o estudo do governo Sócrates dava à Troika fecho de 800 km de linha. Sabe quais, Sr. Ministro? Sabe quais? Linha do Oeste. Era uma delas, entre outras. Eu peço para distribuir, não foi o CDS que fez a queixa. Os senhores têm pouca memória e, além de baixo, têm pouca vergonha. E já agora, olha, então responda ao Bloco de Esquerda, responda ao PS e ao Partido Comunista Português o que é que vai fazer hoje. A IMF, o Presidente da CP diz, não há CP sem IMF. Há um ano, o senhor disse, eu tenho um plano para a IMF. O Governo anterior deixou-lhe um plano de Ferrovia 21 para 32 comboios. O senhor vem hoje anunciar em Conselho de Ministros 22, ou seja, menos que o Governo anterior deixou, apesar de termos pago as dívidas que os senhores deixaram, porque o Presidente da CP diz, bom, os senhores só investiram na rodovia. Ó, Sr. Ministro, 23 anos de Governo, 15 do Partido Socialista, sabe quem é o campeão das subconcessões? Há apenas uma subconcessão feita pelo Governo PSD, todas são da responsabilidade do Partido Socialista. Os senhores apostaram na rodoviária. Os senhores não pagam as dívidas das compensatórias à ACP. Os senhores cativaram 75,3 milhões à ACP. Os senhores não contratam pessoal para a IMF. O senhor não tem nenhuma ideia do que é que há de ser a IMF no futuro. A IMF tem problemas sérios de contratação porque não cumpre com as regras da contratação pública e não cumpre com as regras das ajudas de Estado. O senhor prometeu um ano, um plano. Até hoje, nada. E ainda não consegues responder se o que eu disse é verdade ou não sobre algo que aconteceu no país e que os portugueses sentiram. Uma degradação nunca vista na CP, nem mesmo nos anos da Troika. E o senhor passou ao lado das queixas que eu lhe fiz da IP, que são da sua tutela, e do seu ex-colega, ex-ministro Jorge Coelho, por isso é que eu não pude usar o comboio, que a estação estava fechada, e que diz muito bem, isso só acontece porque ainda não se despediu ninguém. E o Sr. Ministro não tirou nenhuma consequência. Ou vai pagar o que deve à CP, ou vai tirar consequências, demitindo-se ou demitindo o Presidente da CP. Muito obrigado. Muito obrigado. Chegamos ao fim deste ponto da nossa ordem. E o Sr. Deputado Emílio Guerreiro pede a palavra para que efeito? Sr. Presidente, para solicitar a distribuição de um documento... Desculpe, qual é a figura regimental? Interpelação à mesa, por condução dos trabalhos... Interpelação à mesa, sobre, faz favor. Exatamente, apenas para distribuir um documento que faz referência exatamente ao estudo que o Governo de José Sócrates entregou na Troika, onde se refere à supressão das 800 para intervir, é apenas para solicitar a distribuição de um documento. Para relembrar chegar os presentes. o documento e nós distribuiremos. Muito obrigado. Vamos passar ao ponto 4 e último desta Comissão Permanente, votações. Tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Pacheco? Não? Não sei se verifica o quórum ou se não verifica o quórum. Temos primeiro que verificar o quórum. Não sei se o quórum da Comissão Permanente é verificável, mas penso que sim. Vamos verificar o quórum da Comissão Permanente.